Antes de eu me converter, eu sempre achava que a Bíblia falava que a Terra era plana. Só que depois que eu me converti, que eu comecei a pesquisar mais, a aprender mais, eu soube que a Bíblia não falava exatamente que a Terra era plana, não é assim que a Bíblia conta. E ainda tem crente que insiste em me dizer que a Bíblia fala que a Terra é plana. E eu estou gravando então um vídeo para tentar explicar um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro ponto, a gente tem que entender que a linguagem bíblica ela não é sempre literal. No último vídeo eu dei dicas de como se interpretar a Bíblia da melhor forma. E essa linguagem, que não é sempre literal, aparece principalmente em textos poéticos, como é, por exemplo, o livro de Jó, que é um texto poético. E a Bíblia, ela usa muito de uma linguagem não literal para falar dessas coisas, de várias coisas, principalmente de coisas feitas por Deus, digamos assim, de ações. Como, por exemplo, a Bíblia fala que Deus ele abre as comportas do céu para chover. Isso não quer dizer necessariamente que lá no céu vai ter uma porta, que aí quando Deus abre essa porta cai água. Não, a gente sabe que tem toda uma explicação científica por trás disso. Que na verdade é que a água de rios e lagos evaporam, sobem para o céu, quando chegam no céu condensam e caem. A gente sabe que é assim. Então, nem tudo na escritura é literal. Deve existir uma interpretação correta da nossa parte para aí sim entender o que Deus quis dizer. Por exemplo, Jesus fala que ele é o caminho. Quando Jesus fala que ele é o caminho, ele não quer dizer que ele é necessariamente um paralelepípedo. Né? Ele está falando que ele usa uma metáfora para dizer que ele seria o caminho para ir para o céu, digamos assim. Enquanto aos textos que falam sobre a forma da terra, eu vou ler aqui um muito utilizado que é Isaías 40:22. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Logo no início fala que ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Quando a Bíblia ela vai tratar da forma da terra, ela usa uma palavra hebraica chamada kug. Essa palavra, que é utilizada para falar da forma da terra, pode significar tanto um círculo, como algo plano, círculo é uma figura plana, mas pode significar também uma esfera, porque os léxicos traduzem como essa palavra se referir e ser traduzida como coisas redondas, tanto um círculo como uma bola. Porque quando você pega um círculo e passa um eixo sobre o centro dele e bate nele assim para ele ficar girando, a forma geométrica que ele vai formar é uma esfera. E a esfera também é utilizada a palavra kug do hebraico. Então, o texto, na verdade, está falando que ele está assentado sobre uma bola. Pode ser traduzida também como um círculo, sim, só que não é porque a gente se traduz como um círculo que está necessariamente correto, né? Logo no início ali da igreja, tem uma frase latina, salvo engano meu latina, que diz que toda tradução é uma traição, né? Que seria tradutore, traidore. Porque quando a gente traduz, a gente perde muito do texto original, perde muito do que é de fato a palavra de Deus. Porque o que Deus realmente inspirou foi o texto escrito do grego, do hebraico e do aramaico. Esse foi o texto realmente que Deus inspirou. Como, por exemplo, esse aqui, ele inspirou realmente o Kug. Como foi traduzido, não. Por isso que é importante a gente ver a linguagem original. Então, a forma mais correta aqui seria a mesma palavra Kug. Pode significar tanto um círculo como uma bola. E enquanto aos outros textos, como, por exemplo, Eclesiastes ou Josué, que fala que o sol parou, que fala que o sol dá a volta, nasce, se põe e para no mesmo lugar, a gente tem que entender que na teologia existe uma coisa chamada linguagem perceptiva. Ou seja, essa linguagem ela se preocupa em escrever aquilo que é perceptível, aquilo que a gente percebe. Como são esses casos? Quando Josué fala que o sol parou, ele está mostrando como ele vendo, ele está escrevendo como ele estava vendo naquela época.
E a gente, hoje, a gente tem que admitir que a gente observa como se de fato o Sol estivesse girando, porque a gente não sente o movimento da Terra. Mas não é porque a gente não sente que ele não existe. E a gente sabe que na verdade o Sol ele está parado e é a gente que gira. Só que Josué usou de uma linguagem perceptiva para escrever aquilo que estava acontecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as interpretações. É isso, meus irmãos. Um bom dia e a paz seja com todos vocês.